Vamos lá, sétimo ano. Agora nós daremos continuidade à nossa revisão da unidade 2, tá? Vamos usar como apoio, novamente, as páginas do caderno de atividade, que tem uns esqueminhas bem legais, iniciando na página 16, certo? A composição do ar e os ciclos naturais. Primeiro, ao contrário do que muitos pensam, a maior porcentagem do ar, né, é formado pelo gás nitrogênio, cerca de 78%. Muitos imaginam ser o oxigênio, e não. A maior porcentagem da formação do ar atmosférico é formado por nitrogênio, certo? O segundo maior gás, né, é o oxigênio, com aproximadamente 21%. E aqui em verdinho nós temos o gás carbônico, vapor d'água e os outros gases, que juntos compõem aproximadamente 1% do ar atmosférico. Agora eu falarei para vocês um pouco sobre cada ciclo, né, de cada gás presente no ar atmosférico. Primeiro nós vamos começar com o gás nitrogênio, certo? O que está em maior quantidade no ar atmosférico, cerca de 78%, né? E por muitas vezes a gente não fala tanto nele, né? Fala muito de oxigênio e gás carbônico. Só que hoje nós vamos ver como ocorre esse ciclo. Primeiro, o que seria um ciclo? Né? É aquilo que tem início, né? Mas não tem fim. Então, inicia-se e depois se retoma para aquele mesmo ponto. Então, é exatamente isso. Esses gases, eles estão em um ciclo na atmosfera, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, a primeira pergunta, como que esse nitrogênio, né, está presente aí nos seres vivos, certo? Para começar, nós temos aqui esse esquema que ele é bem ilustratório, tá? Então, seria muito bom vocês acompanharem essa aulinha, olhando aí essas imagens do caderno de atividades, tá? Então, aqui ele mostra como que o gás nitrogênio retorna para a atmosfera. Então, ó, o ar atmosférico com nitrogênio, ele vai ser absorvido pelas raízes das leguminosas. Leguminosas é um grupo, tá, de plantas, aquelas que possuem vagem, tá, que possuem sementes com 2 cotilédones, a gente chama de leguminosas. Feijão, né, o amendoim é um tipo de leguminosa. Então, esse grupo de plantas, eles têm uma importância tremenda, porque eles conseguem absorver o nitrogênio que está no ar atmosférico. Nós, animais, né, do grupo dos animais, não conseguimos fazer isso. Então, como que o nosso organismo vai ter acesso ao nitrogênio? Através da alimentação, da cadeia alimentar, se alimentando das leguminosas. Então, aqui, as leguminosas vão absorver o ar atmosférico, certo? O nitrogênio presente no ar atmosférico nas suas raízes. E outra, aqui nós temos uma relação ecológica, que é uma relação de mutualismo. Nas raízes das plantas, nós temos bactérias que são essenciais, porque elas aumentam a absorção de nutrientes, certo? Enquanto a planta fornece um ambiente agradável, seguro para o desenvolvimento das bactérias. Na cadeia alimentar, aqui nós temos o coelho, que é um animal herbívoro, se alimentando dessa leguminosa. Então, o nitrogênio que estava na leguminosa passou agora para o coelho. Então, ó, o gás nitrogênio é transformado por micro-organismos do solo e das raízes da planta. O herbívoro vai se alimentar dessa planta. O outro animal, aqui no caso a onça, que é um animal carnívoro, vai se alimentar do animal herbívoro. E vai estar também ingerindo agora moléculas de nitrogênio. Substâncias com nitrogênio são absorvidas pelos animais que se alimentam de plantas e deles passam para outros animais. Então, para os animais conseguirem moléculas de nitrogênio, é necessário o que? A alimentação. A alimentação de plantas leguminosas, tá? Agora, como eu estou falando de um ciclo, esse nitrogênio ele tem que voltar para o ambiente. Como que ele retoma ao ambiente? Quando esses seres vivos morrem com a ação dos decompositores. Como eu disse a vocês na aula anterior, na cadeia alimentar,
Quando um ser vivo morre, o decompositor vai fazer a sua função, que é decompor, devolver a matéria orgânica para o solo. Então aqui, ó, animais e plantas mortos são decompostos por micro-organismos. Nesse processo, o gás nitrogênio volta à atmosfera e inicia-se um novo ciclo, certo? Então lembrando, as plantas leguminosas absorvem o nitrogênio do ar atmosférico pelas suas raízes. Os seres vivos que são carnívoros ou onívoros precisam se alimentar dessas plantas para conseguirem o nitrogênio no seu organismo. O nitrogênio é de extrema importância para o nosso organismo. Ele faz parte da matéria-prima de construção das nossas proteínas, certo? Então, por exemplo, as leguminosas são plantas que são extremamente proteicas. Então, é interessante o consumo também de leguminosas, certo? Então, no próximo momento eu vou estar falando dos outros ciclos. Agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho do ciclo do oxigênio, certo? O oxigênio, como todos sabem, né, é um ar de extrema importância, porque é ele que nós inspiramos, tá? Usamos lá no nosso pulmão, num processo chamado hematose, nós absorvemos esse oxigênio, ele vai entrar lá para dentro das nossas células, isso nós vimos lá no 6º ano, dentro da mitocôndria para realizar um processo de extrema importância que é a respiração celular. Na respiração celular, a mitocôndria, né, que é a nossa usina de energia de dentro da célula, vai estar gerando energia. Então, duas coisas fundamentais para manter o ser vivo vivo: se alimentar, né, para ter fonte de energia, e respirar, também para ter fonte de energia. Como assim, Vivian? Sim, na alimentação você vai absorver a glicose, na respiração o oxigênio. Os dois juntos vão sofrer uma reação química em que será gerada a energia para manter o ser vivo vivo, certo? Nesse processo é produzido o gás carbônico, que é eliminado por nós em nossa respiração, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês como que o oxigênio se comporta dentro desse ciclo, tá? Aqui nós temos o oxigênio atmosférico, que vai ser usado onde? Na nossa respiração. Lembrando, plantas, vegetais também respiram, certo? Eles só não consomem alimento, eles produzem seu próprio alimento na fotossíntese, pega essa glicose, usam o oxigênio e transformam em energia. Então, seres vivos usam oxigênio como? Na sua respiração. Ó. As algas, as plantas, os animais fazem a respiração e também onde é usado o oxigênio na combustão. Por exemplo, lá nas usinas siderúrgicas, né, em que precisa combustão, para pegar fogo é necessário o oxigênio, certo? Tanto é se você for acender, por exemplo, uma churrasqueira. Você foi lá, colocou fogo no carvão e abafou. Se não tiver oxigênio ali, ele vai abafar e vai apagar. Por que a gente tem que abanar a churrasqueira? Para aumentar o fluxo de oxigênio e manter a chama acesa, certo? Então, o oxigênio, né, ele se comporta dessa forma. Como que a planta vai fazer a respiração, né? Ela vai usar parte do oxigênio que ela produz na fotossíntese. O oxigênio, ele é jogado para a atmosfera através da fotossíntese, mas a planta também absorve parte desse oxigênio, porque ela é um ser vivo, ela precisa fazer respiração celular. Lá dentro das células vegetais também tem as mitocôndrias, lembrando disso, que também fazem respiração celular, também produzem energia. Qualquer ser vivo precisa de oxigênio para se manter vivo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o ciclo do carbono. O ciclo do carbono ele tem um certo envolvimento com o ciclo do oxigênio, tá? Por quê? Nós temos carbono tanto no processo de fotossíntese quanto no processo de respiração, tá? Onde também estão presentes as moléculas de oxigênio. Como que esse gás carbônico, dióxido de carbono,
ele vai para a atmosfera através da combustão, certo? Através da respiração. Respiração no processo de expirar. Ocorreu a hematose, lembram disso lá do sexto ano, né? As moléculas de hemoglobina capturam o oxigênio que vem lá do pulmão, devolvem ao pulmão as moléculas de gás carbônico, que serão jogadas para o meio externo, porque em grande quantidade o gás carbônico ele se torna tóxico, né, dentro do nosso organismo. Se a gente estiver num ambiente em que tiver muito gás carbônico, ele vai causando sonolência, né, e a gente pode chegar à morte, certo? O excesso de gás carbônico é perigosíssimo. Nós já conversamos sobre isso, né? Então, ó, a queima de matéria orgânica, né? Matéria-prima dos seres vivos é carbono, né? A matéria orgânica é formada por carbono. Então, quando eu queimo, eu libero gás carbônico. Na respiração, também estou jogando para a atmosfera, certo? Agora, como que esse gás carbônico retorna para os seres vivos? Lembra lá? As plantas absorvem o gás carbônico para realizar fotossíntese. Ou seja, o gás carbônico é matéria-prima, professora, para a planta realizar fotossíntese, produzir seu alimento? Sim. Só que lembrando da composição do ar, 1% do ar atmosférico é formado por gás carbônico, vapor d'água e outros gases. Então, o gás carbônico na atmosfera ele tem que estar em pequenas quantidades. Onde está o problema do gás carbônico? O excesso. O excesso vem da onde? Da poluição, certo? Então, o maior problema do excesso de gás carbônico, nós já percebemos, já vimos que ele é tóxico. E o que prolifera o excesso do gás carbônico no ar atmosférico? A poluição, as queimadas, né? O excesso de queima de combustíveis fósseis, lá nas termoelétricas, nos carros. Então, o que nós temos que estar fazendo para diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera? Diminuindo a poluição. É possível? Nós temos responsabilidade sobre isso? Com toda certeza. Uma coisa que nós observamos aí com esse período, né, de quarentena com Covid-19, por conta do isolamento social, que as pessoas estão tendo que ficar em casa, a poluição atmosférica reduziu demais, certo? Então isso é algo que a gente tem que também pensar um pouquinho mais. O que nós podemos estar fazendo para reduzir essa proliferação do gás carbônico, o excesso do gás carbônico. Por quê? Aqui, ó, coloquei para vocês. Nós temos a queima de combustíveis fósseis. Por quê? Combustíveis fósseis são derivados do petróleo, matéria orgânica. Queima, libera gás carbônico. Poluição industrial. Vive, mas eu tenho como diminuir a poluição das indústrias? Sim. Como? Reciclando, consumindo menos, desperdiçando menos, certo? Então nós temos sim, com certeza, muita responsabilidade na poluição atmosférica. E queimadas, certo? Então esses aqui são as principais razões pelo quais ocorrem essas alterações, o aquecimento global, o excesso de gás carbônico na atmosfera. Fora as doenças relacionadas ao ar, né? Nós estamos agora enfrentando uma epidemia, né? Que é de extrema dificuldade o controle por ser um vírus altamente contagioso, certo? E que nós já estamos percebendo que também está sendo transmitido pelo ar, tá? Então, ó, doenças transmitidas pelo ar: gripe, pneumonia, tuberculose, meningite, difteria, cachumba, sarampo, coqueluche. Prevenção. O que é necessário fazer para me prevenir dessas doenças? Agora, né, com o Covid-19, nós estamos mudando até os nossos hábitos de higiene. Mas isso é para a vida inteira. Lavar as mãos, manter os ambientes ventilados, o ar precisa estar circulando, manter a vacinação em dia. Hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde antecipou as vacinas de gripe. Para quê? Tem a ver com Covid-19? Não, isso aí é para tentar aumentar a imunidade da pessoa, para evitar que ela pegue
uma gripe juntamente com esse vírus. Proteger a boca, lembra que agora nós estamos falando tanto? Não botar a mão na boca, não botar a mão nos olhos. E também proteger o nariz ao espirrar. Boca e nariz ao espirrar. Porque quando a gente espirra e não protege, as gotículas se espalham, tá? E uma coisa que é de extrema importância é a umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar ideal para que não ocorra complicações de saúde é de próxima a 60%. Abaixo de 30% já pode causar problema de saúde. Por quê? Não sei se vocês lembram lá da hematose, né? O ar ele precisa estar úmido para que as trocas gasosas aconteçam. Senão, começa a ressecar todas as nossas vias respiratórias, dificultando o processo de troca de gases, né? Podendo provocar aí um enfisema pulmonar, né? Alguma dificuldade respiratória, certo? Qual o problema desse vírus, professora? Por que esse vírus está sendo tão agressivo? Porque ele acomete as nossas células pulmonares, né? E como eu já comentei com vocês, vírus não é considerado um ser vivo. Ele precisa estar dentro de uma célula para sobreviver. Essa é a maior dificuldade de se encontrar um remédio para combater esse vírus. Por que, Vivian? Porque se eu for combater o vírus, automaticamente eu estarei destruindo células. E onde que está o Covid-19? Nos nossos pulmões. Então, destruir células pulmonares é algo extremamente agressivo, tá? Mas nós temos que ter acreditar muito na ciência, certo? Fazer testes e tenho certeza absoluta que o quanto antes nós vamos sair dessa aí. Beleza, turma? Então, por hoje é só, né? Estamos finalizando a nossa unidade 2, tá? Pra gente iniciar a apostila 2, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo no nosso canal de dúvidas lá no Portal Positivo On. Obrigada!